Muito bom mais uma vez nessa casa. Agradecer ao Juanito, a sua esposa e a todos os irmãos por esse privilégio de poder estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. E eu me sinto muito honrado de poder estar aqui nessa noite acompanhado da minha noiva, que está nessa casa. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 15. Glória a Deus. João, capítulo 15. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Glória a Deus. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a sua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a sua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Obrigado, Jesus. Livro de João, capítulo 15, vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará.
e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Te agradecemos, Pai, por essa palavra, Senhor. E pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa palavra, Pai. Porque precisamos ser alimentados e fortalecidos, Senhor. A nossa fé precisa ser edificada através da Tua palavra, que tem poder para trazer à existência tudo aquilo que não existe. Eu peço agora em nome de Jesus, Senhor, que todo pensamento cativo seja levado à obediência da Tua palavra, que corações endurecidos sejam abertos e que o nosso intelecto venha se abrir para que possamos compreender e entender e assimilar tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações através da Sua palavra. Toda distração, toda falta de atenção, todo sono, cansaço, fadiga, Senhor, cesse agora em nome de Jesus, Pai. Mas que enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, que o Senhor venha curar, transformar, consolar, libertar e nos fortalecer nesta noite. É o que nós oramos como igreja e agradecemos em nome de Jesus. E você diz: Amém! Amém. Hoje à tarde eu estava na minha casa e eu estava orando ao Senhor e pedindo para que Ele falasse ao meu coração a respeito de uma palavra para nós nessa noite. E o Senhor me conduziu até esse texto de João capítulo 15. E esse texto, Jesus ele vai trazer para nós um ensinamento muito poderoso e alguns princípios que são essenciais para a manutenção da nossa vida cristã. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos entender que o Senhor, tudo aquilo que Ele cria e tudo aquilo que Ele faz, Ele coloca uma capacidade, tudo aquilo que Ele cria, de através disso que Ele criou, isso se multiplicar e produzir algo. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia vai dizer que no terceiro dia da criação, o Senhor ele vai criar os céus e criar a terra. E Ele vai separar a porção seca e vai dar um nome para essa porção seca e vai denominar ela como terra. E quando o Senhor ele cria a terra, imediatamente Ele vira para a terra e dá uma ordem. Ele fala: produza a terra a erva do campo, as árvores frutíferas. E através dessa palavra de ordem que o Senhor libera sobre aquilo que Ele cria, a terra começa a produzir mais vida. Porque nós aprendemos que tudo aquilo que o Senhor cria, Ele cria com uma capacidade de produção. Ele cria com uma capacidade de frutificação. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele não cria nada para ficar parado, para ficar estagnado. Não. Tudo aquilo que o Senhor cria, Ele cria com um propósito. Ele cria já determinando o que aquilo vai ser, o que aquilo vai gerar. E quando a gente olha para essa palavra da videira, o Senhor, Ele vira e fala: eu sou a videira verdadeira. E se a gente for parar para analisar esse texto, a gente vai observar que Jesus ele poderia ter usado muitas outras árvores para falar, mas Ele escolhe justamente uma videira.
E eu na minha casa eu perguntei para o Senhor, por que uma videira? Por que o Senhor se comparou a uma videira? Por que você não se comparou com outras árvores que existiam? Porque dentro da videira existe algo muito específico e muito peculiar. A videira, ela é estruturada dentro de um tronco muito rígido e permanente. Só que os ramos da videira, eles são flexíveis. E para esses ramos crescerem, eles precisam se apoiar em alguma coisa. Porque pelo fato de eles serem flexíveis, eles não conseguem ter estrutura em si só para crescer e se desenvolver. Eles precisam se apoiar em alguma coisa. E essa estrutura que eles se apoiam normalmente é um pedaço de madeira que o agricultor coloca junto da videira para que esses ramos eles venham crescer se entrelaçando nessa estrutura. E ali eles se desenvolvem. Ou seja, os ramos da videira não são independentes, eles dependem um do outro. Para crescer, eles não crescem sozinhos, eles precisam se ficar a uma estrutura. E isso já é maravilhoso, porque a gente entende que no conceito de igreja ninguém cresce sozinho, ninguém amadurece sozinho, ninguém permanece sozinho. Pelo contrário, o Senhor nos coloca, o Senhor nos enxerta, o Senhor nos planta, mas Ele nos coloca com o nosso irmão do nosso lado para falar: ei, você não é rígido, você é flexível. Flexibilidade dentro da videira, ela fala sobre algo muito poderoso. Porque quando eu fui pesquisar sobre as características da videira, se você for colocar lá, vai aparecer: os ramos são flexíveis. E quando a gente vai entender o que é algo flexível, é algo que se adapta a qualquer lugar. É algo que aonde você colocar aquele objeto em determinada função, ele vai fazer. Porque ele se adapta aonde ele é colocado. E muitas das vezes, no reino de Deus, nós vamos ter que ter essa capacidade de flexibilização. Ou seja, Senhor, caramba, eu não queria, eu achava que eu não servia para cantar, mas agora que eu faço parte do ministério de louvor, amém, Senhor, eis-me aqui. Pois o Senhor está precisando de alguém para limpar o banheiro da igreja, mas caramba, eu não gosto de limpar banheiro, mas está com essa necessidade, amém, Senhor, eu vou fazer. Então, ser um ramo da videira significa que independente do lugar onde você está, você vai dar frutos. Só que para dar frutos dentro da videira, os ramos, eles não dão fruto por si só. Eles estão conectados aonde? Na videira. Porque concorda comigo que se você arrancar o seu braço, não vai e colocar no canto, ele não vai continuar saudável, ele vai apodrecer. Porque o membro, ele só tem vida enquanto ele está conectado no corpo. E quando Jesus ele fala que ele é a videira e nós somos os ramos, ele está falando assim, ó: eu sou a fonte de vida, e de mim sairá para vocês todos os nutrientes que vocês precisam para se manterem fortes, para se manterem saudáveis, para crescerem, para se desenvolver e o mais importante, para frutificar. Porque a Bíblia fala que quando nós permanecemos nele e ele permanece em nós, automaticamente acontece uma coisa: você começa a produzir algo. É impossível você estar em Jesus, é impossível você estar conectado na videira e não produzir nada. Por quê? Porque a fonte aonde você está conectado, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que por mais que aquele ramo ele esteja um pouco capenga, um pouco murcho, um pouco ressecado, se ele estiver conectado na videira, ele vai começar a receber os nutrientes necessários, ele vai começar a receber o que ele precisa receber para ficar de
Mas o objetivo do diabo é fazer o quê? O diabo sabe que na nossa caminhada de fé com Jesus vão ter fases da tua vida que você vai estar igual o super-homem. A tua fé vai estar inabalável. Você pode se levantar quem for, você passa por cima. Sabe aquele dia que você acorda e pode vir o que vier, você está se sentindo forte, feliz, bem, fortalecido, nada te abala. Nesse dia, o diabo ele só vai te observar e vai falar assim, tudo bem. Porque o diabo ele é paciente, ele sabe que como humano vai ter o teu momento de fraqueza, vai ter o teu momento de debilidade emocional, vai ter um momento onde você vai entrar em conflitos com você mesmo e vai começar a se questionar: para que Deus me chamou? Qual é o propósito que Deus tem na minha vida? Por que eu estou aqui? Caramba, não estou com vontade mais de ir para a igreja. Caramba, não estou mais com vontade de ler a Bíblia. Não estou mais com vontade de orar. Não estou mais com vontade de fazer o que eu fazia antes. Não estou tendo mais o meu tempo com Deus. E aí nesse momento o diabo ele vai observar também e vai falar: ele está chegando no estado que eu quero que ele chegue. Porque, irmãos, o diabo ele não vai aparecer para você ou te atacar quando você estiver forte, porque ele sabe que você vai estar fortalecido e você vai guerrear contra ele. Mas ele vai esperar o teu momento de vulnerabilidade, assim como ele fez com Jesus, o próprio Filho de Deus, o Deus que se fez homem e habitou nessa terra, teve o seu momento de vulnerabilidade. E nesse momento de vulnerabilidade, o diabo se apresentou. Se o diabo ele teve a ousadia de se apresentar para o próprio Filho de Deus e o tentar, quanto mais eu e você. E quando ele se apresenta, ele vem te dando exatamente aquilo que você precisa naquele momento. Quando Jesus estava vulnerável, o que colocou ele numa situação de vulnerabilidade? A fome. E o que o diabo falou para ele? Você não é o Filho de Deus? Então declare uma ordem para que essas pedras se tornem em pães. Sabe aquele momento que você está atacado com você mesmo, aquela luta interna, e aí o diabo começa a atacar a tua mente, e aí você começa a travar aquela batalha dentro de você, que quem te olha de fora está vendo que está tudo bem, mas você e Deus por dentro sabe a batalha como está grande. Só que o que deixa o diabo furioso é que ele sabe o quê? Que enquanto você estiver conectado na videira, pode vir o vento, pode vir tempestades, podem vir até pragas, mas se você estiver conectado em Jesus, a vida que flui dele começa a curar você, começa a fortalecer você, começa a trazer esperança, alegria, paz sobre a tua vida. E aí a Bíblia fala que uma das condições para nós frutificarmos é estarmos conectados em Jesus. Só que não só estar conectados, o Senhor, como eu falei, quando Ele cria algo, Ele cria tudo com a capacidade de produção, certo? Então fala para o irmão que está do seu lado: você foi criado para produzir algo para o reino de Deus. Por quê? Porque quando tem um ramo dentro da videira que não produz fruto, esse ramo ele tem que ser podado, ele tem que ser tirado. Por que ele tem que ser tirado? Não é porque o agricultor é mau, porque ele é ruim e ele quer tirar, mas porque a videira
como dela emana vida para os ramos, ela tem que levar vitamina e nutrientes para todos. E todos aqueles que recebem começam a dar frutos, porque é um processo natural. Só que tem alguns ramos dentro da videira que começam a apresentar uma coisa chamada de resistência na recepção de nutrientes. Eita. Em vez de eles se abrirem para receber, eles bloqueiam aquilo que eles deveriam receber de forma natural. E a videira, ela começa a ter um gasto muito grande de energia para conseguir levar nutrientes para esse ramo. Só que chega no momento que, porque ela está fazendo tanto esforço para que esse ramo infrutífero dê fruto, ela entende o quê? Ele não quer, está resistente. Mas o processo de frutificação precisa continuar. Então, como esse ramo demonstrou resistência, nós precisamos cortar ele, para que cresça um novo no lugar e comece a frutificar outra vez. Porque quando existe um ramo que não frutifica, ele começa a atrapalhar aquele que quer frutificar. Eita. Porque a videira, ela produz uvas, e junto das uvas tem as folhas. E uma vegetação, ela precisa de um bom solo, nutrientes, e pegar sol, pegar vento. E quando tem muitos excessos de ramos que não estão frutificando, começa a atrapalhar com que os que estão frutificando recebam nutrientes. Então o agricultor vai lá e, esse aqui não está dando, então vamos podar, porque preciso que cresça um novo, para que esse novo ele venha a dar frutos. Só que olha que interessante, a videira, ela entra num processo natural ao longo do ano, de crescimento, dormência e frutificação. Que loucura! Tem um processo antes dela começar a dar o fruto, que é a retenção de nutrientes. O que é isso? É quando a semente ela começa a armazenar dentro dela e guardar dentro dela todos os nutrientes necessários para que quando chegue no tempo certo ela comece a crescer. Mas ela entende que existe a estação certa. E quando não chega a estação certa, ela entra na fase de dormência, que é a fase que ela fica ali paradinha, quietinha. Ela já recebeu o que ela tinha que receber. Agora que ela recebeu, ela só está ali aguardando o momento certo de frutificar. E aí quem olha para ela, muitas das vezes pode pensar, está parada, foi lançada na terra, mas não está produzindo nada, não está gerando nada, não está fazendo nada. Quem olha de fora entende dessa forma, mas a semente que recebeu o nutriente do Criador está entendendo o que? Eu já recebi, eu estou guardando, eu estou reservando, eu estou aprendendo, eu estou me fortificando. Para quê? Para quando chegar o momento certo, eu vou começar a frutificar. E nós precisamos entender que a nossa vida, ela é exatamente assim. Ninguém nasce frutificando da noite para o dia. Frutificação em Deus, na vida do Evangelho, na vida cristã, ela é construída através de um processo. Você se converte, e aí você vem todo ruim para a igreja, cheio de vícios, cheio de mania, cheio de pensamentos, comportamentos, pensamentos. E aí o pastor te recebe, você é recebido, e aí você começa a receber ensinamentos, palavras, orientação, discipulado. Ou seja, você é uma semente que foi colocada num solo fértil. E aí o próprio Deus começa
a te dar tudo aquilo que você precisa para começar a desenvolver. Só que nesse processo existem um conjunto de coisas que acontecem que determinam o que? A tua frutificação. A Bíblia fala que o nosso coração, ele é uma terra. E nós escolhemos qual tipo de terra que nós seremos. Se é uma boa terra ou não. Tudo depende do quê? De como você escolhe preparar o teu ambiente. Concorda comigo que ninguém gasta dinheiro para plantar semente numa terra ruim, correto? Sim. Por quê? Não vai produzir nada. A terra, ela é ruim. Mas quando Deus, ele olha para dentro de você e vê que você está conectado na videira, ele vê, a terra já é boa. Então a semente que eu vou lançar, ela vai produzir. Só que, qual é a função do agricultor dentro de uma terra? É labrar ela, é cuidar dela, é cultivar ela, para que ela venha se permanecer em bom estado. Porque o dia a dia faz com que o solo comece a se contaminar. Sabe o nosso coração? Muitas das vezes ele começa a ser contaminado com muitas coisas que cercam o nosso dia a dia. Coisas que você vê na internet, coisas que você ouve, coisas que você pensa. E sem você perceber, a tua fé, ela vai ser dominada. Ela vai ser dominada. Vai ser dominada. Até que chega no ponto que você começa a se sentir fraco, abatido. E aí você começa a perder a vontade de ir para a igreja. Aí você começa a perder a vontade de falar com Deus. Aí você começa a perder a vontade de ouvir aquele louvor que antes você gostava. Aquele momento de oração que antes você tinha no quarto com o Senhor, ele já não existe mais. E sem você perceber, aquela terra boa, aquela terra pura, ela começou a ficar adoecida. Porque isso, irmãos, acontece o tempo todo, só que a gente não percebe. E qual é a nossa função? A nossa função, estando conectados na videira, é permitir com que a vida de Deus invada o nosso interior. Porque quando a vida de Deus, ela invade o seu interior, meu irmão, não existe fraqueza, desânimo, nenhum tipo de coisa que permaneça. Porque quando ela entra em nós, ela vem purificando, ela vem sarando, ela vem curando, ela vem transformando, ela vem libertando tudo aquilo que precisa ser libertado. E fazendo o nosso coração permanecer como uma boa terra. E aí quando a gente olha para todo esse contexto, a gente deve analisar o quê? Senhor, me ajuda a estar conectado em Ti. Não me deixa ser colocado fora da Tua presença. Porque, meu irmão, muitas das vezes você pode estar dentro da igreja, mas longe da presença. Você pode vir em todos os cultos. Você pode servir em todas as escalas. Você pode botar sua melhor roupa e estar aqui. Mas se fora daqui você não tem a tua vida com Deus lá, meu irmão, você está perdendo aos poucos a sua vida sem você perceber. E aí você entra num sistema religioso. Só vem para a igreja por vir, só canta por cantar, só está aqui por estar. Mas o que o Senhor quer de cada um de nós é entender o que Ele tem falado ao teu coração no lugar secreto. O que o Senhor tem ministrado ao teu coração e o que Ele deseja revelar para você, aonde ninguém vê, mas Ele vê, aonde ninguém entra, mas Ele entra.
aonde ninguém conhece, mas Ele conhece. E muitas das vezes a gente sai desse lugar e entra nesse ativismo religioso, de só vir para a igreja, vir para a igreja, vir para a igreja. Mas muitas das vezes o Senhor está com saudade de ouvir a sua voz no lugar secreto, de ver as suas lágrimas, de ver os seus joelhos dobrados na beira da sua cama e você falando com Ele. Meu irmão, o Senhor Jesus morreu na cruz para que eu e você tivessem acesso a Deus sem interferência nenhuma. Só que hoje nós temos, a verdade é que nós temos preguiça de fazer isso. Preguiça de chegar depois de um dia de trabalho e pegar a nossa Bíblia para ler e dobrar o nosso joelho para orar. Porque isso aqui é a nossa melhor distração e é o nosso melhor passatempo. A gente fala que muitas das vezes não tem tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para orar, não temos tempo para estar na igreja, mas na verdade, meus irmãos, a gente procrastina muitas das vezes essas coisas, porque e somos roubados desse lugar sem a gente perceber, e a gente vai ficando insensível, e a gente já não ouve mais o Espírito, a gente já não sente mais o toque da presença, a gente já não ouve Deus como a gente ouvia antes. Se lembra quando você se converteu? Passava um vento e você já falava: nossa, Deus está falando. Você ouviu uma palavra de algum lugar: meu Deus, isso aqui é para mim, Senhor. Qualquer coisa que acontecia, você: nossa, Deus está falando comigo. Ficava esperando o culto de domingo. Caramba, eu não posso perder o culto. Preparava cedo a roupa e falava assim: caramba, não posso ficar atrasado, porque hoje a palavra vai ser uma bênção. Se lembra quando você se converteu e o seu maior desejo era: eu quero logo me batizar, eu quero logo participar da Santa Ceia, eu quero logo mergulhar naquela água, ter um encontro com o Senhor, nascer de novo, ser batizado com o Espírito Santo. O Senhor nos convida nessa noite a trazer à memória aquilo que um dia te trouxe esperança. Aquele primeiro amor lá de trás que você tinha, que você queimava. Você ia na padaria comprar um pão, você falava de Jesus. Você pegava o ônibus, você falava de Jesus. Você ia na feira, você falava de Jesus. Folheto era uma coisa que não faltava dentro da tua bolsa. Tu ia comprar qualquer coisa, a mulher te dava um troco, você devolvia com folheto. Jesus te ama. Hoje em dia, irmãos, se tem se tornado raro essas coisas. Da gente ver aqueles crentes doidos gritando na rua: se convertam, se libertem, vai para o inferno. Saudade desses crentes doidos que tinham ousadia para levar a palavra de fé. Que a tecnologia, meus irmãos, não veio roubar a gente da videira. Aleluia. Que as redes sociais, que o teu Instagram, que a tua vida, que o teu trabalho, que o teu casamento, que a tua prosperidade, qualquer coisa não venha te afastar da videira verdadeira. Aleluia. Por aí, ó. Estão todos juntos, todos os ramos estão no mesmo lugar na videira. Mas muitas das vezes você não pode se contentar e ver. Entra um ano, entra outro ano, passa 1, 2, 3, 4, 5 anos. E o Senhor pergunta para nós: cadê os seus frutos? E aí quando a gente fala sobre frutos, eu não estou falando sobre você vir para a igreja, cantar, dar o teu dízimo, dar a tua oferta, não. Eu estou falando para você: cadê as almas? Cadê aquele parente seu? Cadê aquele seu filho? Cadê aquele colega do seu trabalho? O Senhor, Ele conta com você, porque tem pessoas que nunca vão
coragem, tenha convicção daquilo que Deus chamou você para fazer, porque você foi chamado pelo Senhor. Aí você pode virar para mim e falar assim: ah, Paulo, mas eu não sei falar direito, eu não sei pregar como o Ranito prega, eu não sei cantar como eles cantam, eu não sei nem ler a Bíblia direito, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Mas o Senhor fala para você: você sabe falar de Cristiano? Você sabe contar o que um dia Deus fez na sua vida? Irmãos, a melhor pregação é a pregação daquilo que Deus fez em você. Aleluia! Porque isso tem autoridade. Não existe coisa mais preciosa do que você abrir a tua boca e compartilhar o teu testemunho com alguém. Não se envergonhe da sua história. Não se envergonhe das marcas que você carrega. Porque um dia aquilo que te feriu vai servir como remédio de cura para outras pessoas. E aí muitas das vezes a gente pensa assim: ah, Paulo, mas olha o lugar onde eu estou. Eu sou muito humilde. Eu não tenho muitas condições de muitas coisas. A minha vida é muito limitada. Eu acordo cedo, eu vou trabalhar. A minha vida é: acordo, trabalho, chego, durmo, acordo no outro dia, vou trabalhar de novo. Todos nós temos os nossos desafios, temos as nossas dificuldades, temos as nossas limitações, mas mesmo em meio a desafios, a dificuldades e a limitações, o Senhor conta com você. O Senhor conta comigo. Esteja nele, se encha dele, porque não tem como você dar algo que você não tem. Mas pode ter certeza que se você estiver nele, você vai abrir a boca e do seu interior vão fluir rios de águas vivas. As pessoas estão sedentas e com fome do amor de Deus. E a Bíblia fala que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Se coloque nesse lugar de ser o propagador das boas novas. Se coloque nesse lugar de ser um agente do reino de Deus, o embaixador do reino de Deus, e levar as boas novas do Evangelho aonde você estiver. Coloque esse desejo no seu coração de falar: Senhor, eu não sei falar bonito, mas eu sei falar alguma coisa. Irmãos, o Senhor só quer que você permita que Ele faça através de você. E Ele vai fazer. Uma multidão faminta. E os discípulos viraram para Jesus e falaram assim: manda essa multidão embora. Já está anoitecendo. Daqui a pouco eles vão ficar com fome. Manda todo mundo para casa. Jesus: não. A gente tem que alimentar eles. Como a gente vai alimentar essa multidão? Num cenário onde estava todo mundo só vendo dificuldade, só vendo escassez, mandando todo mundo embora porque era mais fácil. Se apresenta alguém pequeno, desprezível, mas teve coragem de apresentar o pouco que ele tinha. Eu tenho aqui, eu sei que não é muito, mas pode ajudar para alguma coisa. 5 pães e 2 peixinhos. Eu imagino ele olhando para Jesus. A Bíblia não fala, mas vamos imaginar: Jesus, tenho 5 pães e 2 peixinhos, serve? Aí eu fico imaginando os discípulos, os bambambam, olhando, falando assim: tá doido. Quem mandou ele se intrometer aqui? Ninguém nem chamou ele na conversa. 5 pães e 2 peixes para quem? Vai fazer o que com isso? Ah, meu irmão, não é assim muitas das vezes que as pessoas falam com a gente? Olha lá o doido, olha lá a maluca. Fanático, ó, tá bonito, bota essa roupa dela, vai pra igreja, parece doida. Trabalha a semana toda, em vez de ficar descansando em casa, mas eles não sabem, não entendem o quê? Que todo domingo você pega os seus 5 pães e seus 2 peixes e vem pra cá. E aí você fala assim: Jesus, eu sei que é pouco,
está aqui no teu altar. Aleluia. Jesus, eu sei que eu não tenho quase nada, mas o pouco que eu tenho, eu vim entregar para você. Meu irmão, na tua vida, o que não vão faltar são cenários de dificuldade. Mas eu posso te falar uma coisa: os cenários de dificuldade que o Senhor te colocar é uma prova, é um teste. Para quê? Para mostrar para você mesmo que você já tem todos os recursos que você precisa dentro de você para mudar a tua história, para mudar a sua vida. É você que escolhe. Olhar para o pouco que você tem e considerar o pouco como nada, ou considerar o pouco como tudo. O pouco pode ser nada, ou pode ser tudo. Mas entre o tudo e entre o nada, existe alguém aonde você escolhe entregar. E esse alguém, que é Jesus, pega o tudo ou o nada e transforma na medida suficiente que todos precisam para serem alimentados. Aleluia. Se eu der uma semente para cada um aqui, você vai olhar para aquela semente e talvez ela não vai ter importância nenhuma para você. Você não vai saber nem qual é o fruto que ela vai produzir. Só que quando o Senhor te dá uma semente, a Bíblia fala que Ele já denomina ela. Porque o Senhor sabe o que Ele coloca na mão de cada um de nós. O Senhor, Ele sabe o que Ele deu para cada um de nós. E quando o Senhor, Ele entrega algo para nós, Ele espera que você pegue aquilo que Ele te deu e fale assim: Jesus, você me deu, você me entregou, agora eu vou pegar, eu vou produzir, eu vou multiplicar e eu vou glorificar o teu nome. Aleluia. Irmãos, entra hoje dentro da tua casa, quando você chegar em casa, com convicção o que? Daquilo que você carrega. Da semente que você carrega. Quem determina o solo dentro da tua casa é você. Quem estabelece a atmosfera dentro da tua casa é você. Por quê? Porque você está debaixo da autoridade de Deus. E quando você está debaixo dessa autoridade, não tem demônio, não tem principados e nem potestades. Mas aonde você entra, você sabe, eu não estou entrando sozinha, eu não estou entrando sozinho, mas o Senhor está comigo. Não importa se a realidade do solo dentro da tua casa está seco, ressecado, pode tacar a água que for, não faz efeito nenhum. A Bíblia fala, meu irmão, que uma árvore cortada ao cheiro das águas, ela começa a ter vida novamente. Você pode estar vivendo uma situação totalmente adversa, totalmente ao contrário, totalmente que você olha e fala assim: Senhor, eu não sei se eu vou aguentar ou suportar por muito tempo. Mas o que o Senhor fala para você é: eu sei a estrutura que eu te dei, eu sei a semente que eu te entreguei, e eu sei aonde eu te coloquei. E Ele fala para você: você tem a capacidade de frutificar nesse cenário. Sabe por quê? Porque as raízes
estão no lugar certo. A árvore ela é muito bonita por fora, mas ninguém vê a estrutura que sustenta ela por dentro. Quando uma árvore dá frutos, o que começa a acontecer? Uma videira. As pessoas pegam aquele vinho, aquela uva, fazem vinho. O vinho na Bíblia, ele representa alegria, representa uma vida abundante. E o que o Senhor fala para você é: os frutos que eu quero fazer você produzir são frutos que vão gerar alegria. Aleluia. Vida abundante. Amém. Mas sabe por que a gente se frustra? Porque a gente pensa que a vida abundante é riqueza terrena. O Senhor fala para você: a abundância que eu tenho para você é uma alegria completa, que não depende do que você tem na conta, não depende de fatores terrenos, depende do céu. Porque quando você escolhe guiar a tua vida por fé, independente do cenário terreno, você escolhe continuar prosseguindo em direção ao alvo que é Cristo. Então faz um favor, vamos parar de milímetro, de se auto-vitimar, porque muitas das vezes a gente entra nesse lugar. Ai, Senhor, ai, meu Deus, ai, meu Pai. Não. O Senhor quer que nós nos levantemos, temos coragem de enfrentar a realidade, mas declarar e profetizar o que? Aquilo que nós queremos viver em Deus. Porque, meu irmão, andar com o Senhor em momentos bons é maravilhoso. Como diz aquele ditado, né? Em dia de sol a praia está cheia, mas na tempestade fica vazia. Com o Senhor, meu irmão, pode ter a tempestade que for, Ele vem andando por cima dela. Eu vou mostrar para você que Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Então, por mais que as dores, a angústia, a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, entre outras coisas que tentam, hoje no século XXI, dominar a nossa vida, pensamentos acelerados na nossa cabeça que parece que você deita na cama, o teu corpo tenta descansar, mas a tua mente parece que não para. Não para de pensar no filho, no marido, na conta que tem que pagar e várias outras coisas. O Senhor fala para você: descanse o coração. Não deixe que a ansiedade venha te roubar desse lugar. Não deixe que essas coisas venham te sufocar a ponto de você não conseguir dar frutos. O Senhor nessa noite, Ele está poldando algumas coisas da nossa vida. Ele está poldando a falta de fé. Ele está poldando a falta de esperança. Ele está poldando o desânimo, a frieza, o abatimento. Aleluia. Ele está poldando a ansiedade, a preocupação que estava afligindo o teu coração. Ele está poldando a falta de esperança. E Ele está nutrindo pessoas aqui com alegria, com fé, com paz, com esperança, com fortalecimento no Senhor. E que você venha entender que você foi chamado para produzir esses frutos aqui, ó. Gálatas 5, abre aí comigo, por favor. Glória a Deus. Gálatas 5, 22. Olha os frutos que o Senhor quer te fazer produzir. Mas o fruto do Espírito é, declare comigo, caridade. Declare com fé, irmãos, caridade. Gozo. Paz. Longanimidade.
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São todos esses frutos que o Senhor quer gerar em nós. Para que todos aqueles que estiverem perto de você sejam alcançados por tudo aquilo que o Senhor irá te fazer produzir. Não desista de estar conectado no Senhor. Sabe por quê, querido? Jesus está voltando. E hoje as pessoas estão distraídas. Já reparou? Que o mundo hoje ele vive e é construído em cima de distrações, para que você não venha focar naquilo que verdadeiramente é importante. Você chega no trabalho, na tua casa, sem você perceber, você senta no teu sofá, quando você se dá conta, você perdeu 1 hora da tua vida, só rolando a tela do teu telefone para cima. E aí, enquanto a gente se distrai, o Espírito clama. Enquanto a gente se distrai, o diabo trabalha. Enquanto a gente se distrai, vidas são ceifadas. E o Senhor fala para nós como igreja: desperta tu que dormes, levanta-te e Cristo te esclarecerá. A semente, ela entra no tempo de adormecimento, mas ela sai desse tempo que ela entende: chegou a minha estação de frutificar. Glória! Irmão, se a própria natureza entende, quando chega o momento dela de produzir algo, quanto mais eu e você. Até quando você vai ficar se baseando nas suas desculpas? Até quando você vai ficar usando a falta de tempo como uma desculpa? O Senhor conta comigo e conta contigo. O Senhor ele conta conosco para essa boa e grande obra, para que você venha gerar frutos, porque você já está conectado no lugar certo. Você já foi plantado no solo certo. Você já tem tudo que você precisa. Só basta você permitir que Ele faça. Esteja disposto, com seu coração aberto, e tudo que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Não desista, porque frutos fala sobre alimentar, levar substância, levar suprimento, não só para você, mas tem outras pessoas que estão com fome, querendo comer aquilo que você irá produzir. O pouco que você tem para muita gente é tudo que eles precisam. Então pare, toma posse. Toma posse da identidade que você carrega em Deus. Toma posse da verdade que o Senhor já estabeleceu sobre a tua vida. Toma posse do chamado do Senhor para você. E entenda, eu fui chamado para frutificar, porque eu estou conectado na videira verdadeira. Eu estou no ambiente certo, no solo certo e na estação certa. Eu irei frutificar. Glória a Deus. Então começa a preparar a terra do teu coração. Sai daqui nessa noite, vai para a tua casa pensando: Senhor, me ajude a preparar o solo, me ajude a preparar a boa terra do meu coração, para que todas as sementes que o Senhor está lançando sobre mim, elas venham se desenvolver, elas venham frutificar e dar frutos. Amém, meus irmãos? Fiquem com essa palavra nessa noite e que o Senhor venha nos abençoar.